Pagamento. Esse é um assunto que interessa muito aos prestadores de serviço. Por quê? Serviço prestado é serviço pago. Existe a regra previamente definida no artigo 5º da Lei 8666, que faz referência justamente à questão dos prazos que mencionei anteriormente. No entanto, esses prazos devem observar efetivamente a ordem cronológica do ingresso destas notas fiscais ou faturas para o pagamento, observando o prazo de 30 dias para despesas superiores a 8.000 ou 5 dias para despesas inferiores a R$8.000. Portanto, fique atento. Qual é a atenção especial que você deve estabelecer em relação a isso? A retenção do pagamento pelos serviços regularmente contratados e efetivamente prestados, sob a alegação de que a empresa contratada se encontra em situação irregular perante a Fazenda Pública, além de não encontrar amparo legal, configura enriquecimento ilícito da administração pública. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventual irregularidade contratual não deixa o poder público isento da obrigação de indenizar o contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de significar confisco ou locupletamento ilícito. O que significa isso em termos práticos? Que entregou a nota fiscal e, porventura, o teu contrato tenha sido executado fielmente, lembra da questão da regularidade fiscal? Observe essa regularidade. Por quê? Porque se você estiver regular, você vai encontrar problema em relação a esse tipo de situação. Ainda que essa irregularidade fiscal não possa fazer com que você deixe de receber, mas isso vai te criar um empecilho para receber. Você receberá, você será notificado a regularizar esta situação, ou em muitos casos, você até pode deixar de receber enquanto você não regularizar esta situação. Empresário, fique atento às situações que podem ocasionar uma rescisão contratual. E por que é importante você ficar atento? Porque constitui motivo para a rescisão contratual o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. O que significa isso? Isso é inexecução total do objeto. Até aí tudo bem, mas e quando você está sendo acusado do cumprimento irregular das cláusulas contratuais, das especificações, dos projetos, dos prazos? Significa que você está com uma inexecução parcial em andamento. É por essa razão que a administração, nos contratos, disciplina as regras do que vem a ser uma inexecução total ou parcial. O próprio Tribunal de Contas da União, já por diversas vezes, disse o seguinte: a administração evite expressões genéricas sobre inexecução total ou inexecução parcial. Estabeleça o que é uma inexecução total, estabeleça o que é uma inexecução parcial. Então, essa parcial pode ensejar a rescisão do seu contrato administrativo. A lentidão na execução desse contrato, a lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço nos prazos em que ela estipulou. Então, lembre-se de atuar de forma proativa, se antecipe aos problemas. E quanto ao atraso injustificado para iniciar o serviço? Isso também é considerado como uma condição para a rescisão do seu contrato administrativo. Outra situação, e aí a gente tem que tomar muito cuidado, é a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à administração. Vai paralisar? Qual é a causa? Comunique à administração se houver motivo justo. Muito cuidado com a subcontratação do objeto, ok? Professor Túlio, eu sou uma empresa, participei da licitação e subcontratei para uma MPE, uma microempresa ou empresa de pequeno porte, ou a um microempreendedor individual. Mas, certamente, essa sua subcontratação estava prevista no edital. A subcontratação que gera rescisão contratual é aquela em que não há previsão contratual. Então, essa subcontratação, ainda que parcial, do objeto, sem que haja autorização
por parte da administração no instrumento convocatório, ela vai gerar uma rescisão contratual. Isso é muito importante que você fique atento, ok? Outro ponto que você tem que ficar bem atento é em relação às determinações que são feitas pelo fiscal do contrato. Por quê? Porque o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como dos superiores, pode ensejar uma rescisão contratual, ou seja, há uma desobediência. Tá? Cometer reiteradamente faltas na execução, conforme os registros do fiscal e conforme as anotações naquela execução, também podem ensejar a rescisão desse contrato administrativo. Tá? Uma situação também é a decretação de falência, mas aí é algo já inerente não só à parte da execução contratual, mas no que diz respeito à parte geral dos contratos. A dissolução da sociedade ou falecimento do empresário individual, nesse caso também ensejaria a rescisão contratual. Caso haja uma alteração social, fique atento, tá? Onde haja uma modificação na finalidade ou da estrutura da sua empresa que prejudique a execução do contrato, isso também pode gerar uma inexecução contratual. Tá? Bom, também existem os casos onde a administração busque a rescisão contratual em razão de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento. Nestes casos específicos, há uma justificativa específica para essa inexecução. A supressão por parte da administração, tá, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no parágrafo 1º, também pode ocasionar uma rescisão contratual. Qual é esse limite mesmo? Você se lembra, né? 25% para menos, né? Supressão. Nunca pode-se acrescer mais de 25% ou 50% conforme os objetos. Tá? Agora, a administração faz uma suspensão por prazo superior a 120 dias no seu contrato, também já seria o caso de uma rescisão contratual, né? Exceto, né, nos casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou ainda repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independente do pagamento, né? Obrigatório, e a indenização sucessiva prevista no contrato, pelas mobilizações, desmobilizações, e aí assegurado a você o direito de optar pela suspensão do cumprimento até que ela seja regularizada.